Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciche. Aqui quem fala é o professor Claudem Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas de filosofia. E o conteúdo que nós vamos trabalhar é o conteúdo referente ao módulo 2 e capítulo 5 do livro de vocês. E aí nessa videoaula de hoje eu separei para vocês, para nós entendermos um pouco sobre quem eram ou quem foi os sofistas. Então vamos lá, separe o material de filosofia de vocês, abram aí no capítulo referente a esse conteúdo e vamos fazer uma viagem agora. Meus amores, os sofistas, eles eram considerados, assim, de certa forma, os mestres da retórica e os mestres da oratória. Eles acreditavam que a verdade ela era múltipla, ela era relativa e ela era também, além disso, mutável. Um dos principais representantes aí dos sofistas foi o Protágoras, ele foi um dos importantes sofistas. Nasceu na Grécia Antiga, né? Mas vamos entender aí então como aconteceu a origem, aliás, como funciona o contexto da origem dos sofistas, né? Havia um grupo de professores, né, que percorriam as cidades, né, ensinando e mediando o pagamento e, sobretudo, a arte da retórica em algum determinado grupo de pessoas que estavam interessadas. A principal finalidade deles, meninos, e dos seus ensinamentos, era introduzir o cidadão na vida política. Tudo o que nós temos desses professores são apenas fragmentos, são citações, por isso nós não podemos saber assim mais profundamente sobre o que eles pensavam. Aquilo que nós temos de mais importante a respeito dele foi o que disseram sobre os seus principais adversários teóricos, que quem são? Platão e Aristóteles. Eles eram chamados de sofistas, né? Um termo que significaria, aspas, sábios, né? Mas que adquiria um sentido de desonestidade intelectual. Principalmente porque, por causa de algumas definições levando em conta quem? O Aristóteles e o Platão. O Aristóteles ele definiu os sofistas como a sabedoria aparente, mas não real. Para ele, os sofistas ele só ensinavam a argumentação a respeito de qualquer tema, mas os argumentos não fossem válidos, ou seja, eles não estavam interessados pela verdade, eles estavam interessados no refinamento da arte de vencer discussões, através da retórica. Para eles, a verdade ela é relativa de acordo com o lugar e o tempo que o homem está inserido. O contexto histórico e sociopolítico ele é importante para que a gente compreenda o papel e o pensamento dos sofistas. Por isso que eu sempre costumo falar para vocês ficarem sempre atentos à questão do contexto político, né? Que determinado acontecimento ou pessoas surgiram porque elas são importantes para a gente entendê-las, né? Como eles estavam organizados. Para nós entendermos também um pouco sobre os sofistas, né? O termo sofista ele não corresponde a uma escola filosófica, vale a gente levar em consideração isso. Ela diz muito mais respeito sobre uma prática, né? Nós podemos elencar assim, algumas caracterizações que é muito comum aos sofistas. Uma delas é a oposição entre natureza e cultura. A outra dela seria o relativismo. O que seria esse relativismo? Para os sofistas, tudo que se refere à vida prática, como, por exemplo, a religião, a política, era considerado alguns fatores culturais, só que eles podiam ser modificados. Dessa forma, a gente pode perceber também que eles colocavam as normas e os hábitos em dúvida quanto à sua a pertinência e também a legitimidade. Outro dos fatores era a existência de deuses, o outro era a natureza de alma, eles rejeitavam as questões metafísicas e eles tinham muita habilidade de argumentar. Essa era, inclusive, um dos principais quesitos que os seus opositores, quem se opõe ao pensamento sofista, costumavam falar, que eles tinham muito essa questão da argumentação e isso estava, sobretudo, representado na questão da própria retórica, né? E, para finalizar um pouco sobre esse pensamento dos sofistas, né? Essa técnica argumentativa deles ela foi registrada pelo Protágoras numa obra chamada Antilogia. Para ele, era preciso aprender a argumentar contra uma determinada oposição.
e pois todas as coisas, elas são verdadeiras, né? Era um bom recurso para eles preparar essas pessoas para o debate, pois se eles conhecerem profundamente os principais argumentos contra e os a favor de um determinado assunto, é possível que eles consigam também defender bem qualquer oposição tomada por eles dele e conseguir objetar os argumentos adversários, ou seja, não importava se fosse correto, se fosse errado, mas se eles conseguissem ter um domínio do contexto desses assuntos, eles conseguiriam se dar bem em qualquer discussão. Mas, resumidamente, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre os sofistas nesse sentido, porque a importância de estudar sobre eles, qual era a relação que eles tinham com esses filósofos muito estudados por nós, né, que são quem? O Aristóteles, o Platão e o Sócrates, e espero também que vocês tenham entendido e, sobretudo, que vocês tenham gostado também. Mas se gostou, curte, comenta. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal da escola para continuar acompanhando as videoaulas não só do tio, mas dos outros professores também. E nós estamos empenhando muito durante esse período para levar um ensino de qualidade para vocês, tá bom? Um beijo do tio e até o próximo!